Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Com a graça do Senhor que mais uma vez nós nos encontramos aqui. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, glorioso Pai, é no grande nome do Teu amado Filho Jesus que nós nos reunimos aqui neste lugar. Clamamos ao Senhor pela Tua infinita misericórdia para conosco e que o Senhor encontre aqui um lugar fértil para que a Tua palavra, como uma boa semente, possa cair e produzir frutos que sejam para a glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, a contemplar nesse texto uma revelação profunda daquilo que é a Tua mente para nós. Quais são as implicações que tocam a nossa identidade, a nossa vocação, o nosso testemunho como igreja nesse tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, quando eu vejo uma reunião como essa, com um grupo, ao nosso ver assim, um grupo até pequeno, de irmãos, eu me lembro muito como o nosso Senhor, Ele sempre separava um grupo muito pequeno para falar verdades profundas. Uma coisa muito linda no ministério de Cristo é que Ele nunca foi protagonista da psicologia de massa. Ele sempre acolhia um grupo pequeno e dava a eles uma maior responsabilidade. E indo por muitos lugares, às vezes contemplando grandes multidões, eu fico pensando, há poucos dias até tive uma experiência assim. Eu fui convidado para compartilhar numa conferência, havia lá mais de 1000 irmãos. E meu encargo naquela manhã era falar sobre a mesa do Senhor. Então, quando eu abri a palavra, eu fui compartilhar sobre a mesa, eu vi a grande dificuldade de falar da mesa do Senhor numa multidão tão grande como aquela, porque parecia que havia tantos ruídos, tantas distrações, para você tratar um assunto de tamanha profundidade. E no meu espírito eu pude entender que naquele ambiente o Senhor não seria glorificado na sua palavra. Então a direção que o Espírito Santo me deu foi de fazer como que uma exposição no sentido mais devocional, porém não entrar muito na questão doutrinária do assunto, que é tão importante. Quando você consegue unir a doutrina com a devoção em um fundamento espiritual. Então esses ambientes assim são ambientes que a gente sente que está falando face a face com os irmãos. E aí eu volto para o ministério do nosso Senhor. Muitas vezes a gente vê o Senhor separando um grupo pequeno de pessoas, mas foi para esse grupo que Ele abriu o coração. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós temos a oportunidade de aproveitar esses dias, à medida que o Senhor for nos concedendo, para tocar em verdades profundas. Esse texto aqui, Atos 2, 42, se ele não existisse, nós não saberíamos o que era a igreja em Atos. Nós não poderíamos dizer muita coisa sobre essa igreja. Nós diríamos que essa igreja começa ali com aquela parte final do ministério dos 40 dias do nosso Senhor após a sua ressurreição, que houve o Pentecostes, que a igreja se espalhou, os apóstolos foram presos, Saulo se converteu, e nós iríamos ficar nessas histórias, finalizando ali com o evangelho em Corinto, em Éfeso, depois a parte final, Paulo retornando na terceira viagem para Jerusalém, e depois sendo preso e conduzido para Roma. Então talvez nestas poucas palavras,
É o que poderíamos dizer da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas esse pequeno versículo, ele traz para nós, o que eu diria, a verdadeira radiografia daquilo que era a igreja em Atos. Irmãos, eu me atrevo a dizer para vocês que aqui nesse texto nós encontramos, talvez, aquilo que podemos dizer, o pilar, aquilo que é o fundamento basilar do testemunho da igreja em Atos. São poucas palavras. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nessas 4 palavras aqui, nós podemos encontrar tudo aquilo que foi o ministério do nosso Senhor. Essas 4 palavras não apenas definem o que foi a igreja primitiva, mas conecta a igreja primitiva com o ministério do nosso Senhor. Nós não poderíamos entender aonde está o ponto de conexão, de continuidade. Poderíamos até usar o Pentecostes como habitação do Espírito, derramado do Espírito, para podermos explicar isso de forma doutrinária. E isso é fato. Porém, aqui está a descrição da obra do Espírito Santo, aquele que conectou. Porque para mim seria um tanto quanto vago poder dizer assim que o Espírito Santo desceu, encheu aquela igreja e eles se espalharam pela terra, pelo mundo, eles foram até os confins da terra, por meio do Espírito Santo através dos apóstolos. Para mim seria um extraordinário resumo, mas o que isso serviria para me confrontar hoje? Eu digo para vocês que talvez no livro de Atos não haja um texto que seja mais confrontador, um texto que faz uma ressonância na nossa identidade, no nosso chamamento, na nossa vocação, no nosso testemunho de igreja. Você pode tentar explicar, justificar a igreja sobre qualquer hipótese, qualquer argumento. Porém, eu digo para você, nenhum argumento pode explicar a igreja, se não for este versículo, Atos 2:42. Aqui está o que nós chamamos de fundamentos práticos da vida da igreja. Mas não são os fundamentos práticos da vida da igreja em Atos, são os fundamentos práticos da vida da igreja em todos os tempos. O que era verdade quanto a esses fundamentos em Atos dos Apóstolos, precisa ser verdade para nós hoje. E o que nós estamos vendo ao nosso redor é o evangelho da conveniência. Só que Deus não é o Deus da conveniência. O Espírito Santo não é o Espírito Santo da conveniência. Nosso Senhor Jesus, Ele não é o Senhor da conveniência. Ele é o Senhor da sua palavra. Então Deus não vai nos julgar porque nós nos adequamos muito bem, ou nós nos movemos com as melhores das intenções para agradar a Deus do nosso modo. Não. Porque aí nós iríamos tirar pelo menos 70% das exortações que tratam das implicações, das responsabilidades daquilo que é a igreja no Novo Testamento. Então você pode entender o que isso significa. Eu não quero aqui deixar para vocês uma tônica crítica desse assunto, mas eu quero encorajar vocês a tomar esse assunto e ir aos pés do Senhor. E o que não estiver de acordo, vocês têm toda a liberdade de dizer para mim, irmão, você está equivocado. Isso não é verdade. Porque se não é verdade, o livro de Atos não me interessa. Não me interessa como história, ele não me interessa como a continuidade da obra do Calvário. Ele perde para mim todo sentido. E o pior é que se ele perde todo sentido, nós temos que entender que todas as epístolas, no sentido fundamental da doutrina, ela não serve para nada, ou elas não servem para nada, a não ser para criar em nós uma teologia que ela se coaduna com a ideia de cada um. Eu penso na igreja desse jeito, então a doutrina é essa. Eu penso na igreja daquela forma, então a doutrina é essa. Eu uso a palavra
que eu estava dizendo há pouco, o evangelho da conveniência. Então, dá-se a ideia é que cada pessoa, ela tem um modelo de igreja na cabeça. Cada pessoa tem um modelo de obra na sua cabeça. E esse tipo de comportamento é que tem destruído o testemunho de Deus diante do mundo. Então, como eu disse para vocês, esse versículo, ele faz uma radiografia daquilo que nós compreendemos ou entendemos sobre igreja. E aí não tem contra-argumentos. Porque nós sabemos que, aqui no livro de Atos, nós vemos uma igreja comprometida com a vontade de Deus. Uma igreja submetida à vontade de Deus. Uma igreja que não viveu para si mesma, com todas as suas limitações, todas as suas implicações. E nós podemos até mesmo nos olhar à luz dessa história e ver que há um grande paradoxo. Porque esses primeiros cristãos aqui, eles experimentaram algo extraordinário, o derramar do Espírito. Porque ali começou a obra da habitação do Espírito na igreja. Então nós vamos vendo que esse acontecimento do derramar do Espírito e o acontecimento do Calvário foram dois acontecimentos únicos. Escute bem. Toda a obra do Calvário, que compreende desde a crucificação até a ressurreição e ascensão do nosso Senhor, constitui-se um acontecimento único, um fundamento único, que nós podemos aqui denominar Calvário. E o outro acontecimento é o Pentecoste, com todas as suas implicações também. Foram dois acontecimentos únicos, eles não se repetiram. Não houve um outro derramar do Espírito. O Espírito Santo não foi derramado várias vezes na história da igreja. Ele foi derramado uma única vez. Nosso Senhor Jesus rogou para que ele fosse derramado. E ele foi derramado. Desde que ele foi derramado, ele nunca retornou e abandonou a igreja aqui. Não. Ele está aqui e ele estará aqui até a volta do nosso Senhor. Então, o acontecimento do Pentecostes e o acontecimento do Calvário, eles se unem aqui na história desta igreja primitiva, podemos dizer assim, compreendendo cada um dos seus capítulos. Jerusalém, Judeia, Samaria, aí nós temos depois a região da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, outras cidades, e depois da segunda viagem missionária de Paulo, nós temos Corinto, e a pequena abertura, que depois se estendeu uma grande obra de Paulo em Éfeso. Então nós temos aqui a história da igreja primitiva, que é um grande começo para nós, mas não é só história. A questão é que nós precisamos olhar para essa história com muita reverência e cuidado, porque o que nós extraímos aqui são os fundamentos, que eram verdades para eles, e tem que ser verdades para nós. E por quê? Porque, em especial, esses 4 fundamentos, eles foram o ensino do nosso Senhor Jesus, sobre 4 temas: o ministério da palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Se nós entendemos esses 4 fundamentos, eles nos foram dados pelo nosso Senhor durante o seu ministério. O que a igreja primitiva estava vivendo aqui, nesses primeiros capítulos, era a continuidade do ministério do nosso Senhor. Esse ponto é fundamental. O que aconteceu com a igreja ao longo dos séculos? Eu sei que, e ninguém vai poder cobrar isso de ninguém, mas a grande parte dos irmãos, eles não conhecem a história da igreja. E não é que você seja obrigado a conhecer, mas seria importante se você pudesse conhecer. Eu pude ensinar a história da igreja por mais de 10 anos. Eu sei que ela é muito complexa, porque ela tem muitas vertentes. Então muitos irmãos começam a estudar e se perdem nas vertentes, e eu sei que não é fácil estudar a história da igreja. Mas é muito importante você estudar, em especial, a igreja nos primeiros séculos, até a história de Constantino. Depois é muito importante você acrescentar a isso a história daqueles que foram chamados os pais do deserto. A história dos piedosos, até chegar ali, e você pode avançar até na era de Wycliffe,
John Hus e Martinho Lutero. Daí é muito interessante você ter um apanhado, mesmo que limitado ali, sobre o início da institucionalização da fé cristã, até com boas intenções, como uma forma de se proteger do catolicismo. Eles caíram no outro cismo, em outras divisões, e passa a ser a instituição denominacional do movimento protestante, mas que é um ponto que a história da igreja não ensina. É o movimento dos Irmãos Unidos na Irlanda. É desse movimento que surge e que se preserva estes fundamentos doutrinários, porque aí depois passa a ter tantas nomenclaturas que são até assustadoras. Eu recebo muitas mensagens de irmãos. Não tem muito tempo, um irmão me enviou uma mensagem para saber o que eu achava do movimento arminiano, calvinista, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Irmãos, eu sinceramente tenho medo de nomenclatura quando se diz respeito à doutrina e à fé cristã. Então as pessoas querem saber, mas você é calvinista? Irmãos, eu não sou calvinista. Mas você é arminiano? Também não, eu sou Luiz Fontes Neto, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Espírito Santo. Eu não estou preso a nomenclaturas, essas coisas só nos dividem. Então as pessoas ficam muito voltadas para isso, elas acham importante. E aí depois também me perguntam, você é pentecostal ou você é da linha reformada? Eu falei, irmãos, nenhum nem outro, eu quero ser transformado à imagem de Cristo. Essas coisas me interessam. Agora, se eu sou reformado, se eu sou pentecostal, se eu sou arminiano, se eu sou calvinista, se eu sou pós isso, se eu sou pré isso, irmãos, essas coisas me causam náusea, porque essas coisas só nos dividem. Nós precisamos buscar o evangelho puro e simples, este evangelho aqui. Porque se você olha para esses fundamentos, não tem divisão. Você pode dizer assim, irmão, eu estou completamente alheio, eu sou completamente ignorante, porque é muito fácil eu escolher uma escola de interpretação. Fim, o Mar Morto. É uma trajetória muito interessante. Então nosso Senhor sobe ali no Monte Hermon, e ali ele faz uma pergunta para os discípulos, que diz os homens que eu sou. Então Pedro diz, tu és o Cristo. Quando Pedro diz isso, o Senhor diz que não foi tu és um torrão, uma pedra de torrão, mas sobre esta rocha, assim que está no texto original grego, eu edificarei a minha igreja, o segundo fundamento, Cristo, a igreja. Aí você pode ler que no versículo 19, o Senhor diz para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino, chave é a autoridade do reino. E depois, no versículo 24, o Senhor diz para eles, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Aí o Senhor coloca o quarto fundamento. Primeiro Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Esses são os fundamentos doutrinários. E Atos 2,42 são os fundamentos práticos. E aqui nós encontramos o equilíbrio da vida cristã.
doutrina e prática. Isso está de capa a capa na Bíblia, a doutrina e a prática. Porque, observe bem, se nós temos apenas a doutrina e não temos a prática, nós caímos. Se você tem a doutrina e você não tem a prática, o que você vai ser? Uma pessoa rasa, uma pessoa superficial. Mas se você procura ter a prática, você não tem a doutrina, você cai no labirinto da ignorância, do sensacionalismo, do misticismo. A doutrina sem a prática nos leva a um certo racionalismo, e aí nos tornamos frios, nos tornamos muito acadêmicos. A prática sem a doutrina nos torna pessoas espiritualmente compulsivas, sensacionalistas. Isso tem acontecido, irmãos. Por isso nós precisamos encontrar o equilíbrio da vida cristã, doutrina e a prática. E aqui nós temos 4 doutrinas, e tudo que nós entendemos sobre fundamentos doutrinários no Novo Testamento tem esses 4 fundamentos: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Se você observar, falando bem rápido, você vai perceber que há uma profunda ignorância quanto a isso. Por quê? Porque quando você toca o que é Cristo para um cristão, ele sempre associa Cristo ao Messias, à pessoa do Senhor. Eles procuram ser simplistas demais. E essa simplicidade, ela não cabe aqui, porque esse é um assunto de profundidade. Não estou dizendo que nós temos que ser, ou ignorarmos, ou desprezarmos a simplicidade. Não a simplicidade no sentido elevado da palavra, mas no sentido da ignorância, do descaso, do desprezo, querer simplificar demais. E aqui não cabe simplificação. O assunto aqui é o assunto fundamental de toda a Bíblia, é o pilar, é o alicerce de toda a doutrina, é a cristologia. Mas eu não estou falando da cristologia no sentido da natureza eterna do Filho de Deus. Eu não estou falando da cristologia no sentido da encarnação, da expiação. Não estou falando disso. Eu estou falando aqui da glória suprema da obra que ele alcançou por meio da sua encarnação, por meio da sua expiação. Porque Cristo no Novo Testamento não é uma referência limitada à pessoa do Senhor, mas também à obra do Senhor. Em Colossenses 2:2, Paulo vai dizer que Cristo é o mistério de Deus. É o mistério. É algo que estava oculto dentro de Deus. E você vai ver que de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o assunto da eternidade, do propósito de Deus, quanto à cristologia, nos é revelado. Então, nós vamos ver que Deus revelou isso para Paulo, lá no caminho de Damasco, quando ele tem aquela visão, que o coloca no chão, que o prostra no chão, que o cega fisicamente, mas mesmo nessa condição, uma revelação, aquela mesma revelação que foi dada a Pedro, também foi dada a Paulo. Só que Pedro viu Cristo e Paulo viu a igreja. Então Pedro viu Cristo e a igreja foi revelada. Paulo, ele viu Cristo e ele teve a revelação da igreja. Pedro não teve a revelação da igreja, Paulo teve a revelação da igreja. Compreende isso? Então, quando Paulo tem essa visão da igreja, ela viu que quem toca em Cristo, quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Ele viu que Cristo e a igreja é um corpo, o cabeça no trono e o seu corpo na terra. Então ele vai falar isso em Efésios com muita propriedade. Ele vai falar isso em muitos lugares. Em Efésios ele traz essa doutrina de uma forma escancarada, que nos assombra o coração. Quando ele fala no capítulo 1, ele vai dizer assim, no versículo 19, ele vai falar do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, quando ele diz qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar
acima de todos os céus, de todo o nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. No capítulo 3, Paulo vai mostrar, e aqui eu estou pulando muitas revelações em Efésios sobre a doutrina da igreja como corpo de Cristo, porque eu poderia falar no capítulo 2, no versículo 10, sobre a palavra poema, que nós somos um poema. O que significa isso? Então eu estou passando aqui por cima de muitas coisas. No capítulo 3, no versículo 4, vai dizer que a igreja é o mistério de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo. Nesse mesmo capítulo 3, que tem uma revelação que nos assombra, ele vai dizer assim no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, diante de principados e potestades. Porque Deus escolheu na igreja, e por meio dela, manifestar as múltiplas formas da sua sabedoria. Existem aspectos da sabedoria, da soberania, dos atributos de Deus, que nem o universo pode comunicar, mas a igreja sim. E que nem os anjos poderiam entender, a não ser que fosse por meio da igreja. Por exemplo, onde nós aprenderíamos sobre o amor de Deus? No universo não, na criação não. Na criação nós podemos falar da sabedoria de Deus, podemos falar da soberania de Deus, podemos falar do poder de Deus, mas nunca o universo poderia nos fazer entender o amor de Deus. Só em um lugar o amor de Deus foi revelado, na igreja. Desde a criação do homem, você vai vendo isso. Quando Adão caiu, e Deus foi até Adão, como que começa toda essa história da queda? O homem estava caído. O homem estava caído. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus se encontrava com o homem, mas naquele dia, o homem não estava lá. Deus veio para se encontrar, o homem não estava lá. Então o que Deus diz? Adão, aonde estás? Se nós entendermos que oração é relacionamento com Deus, isso é fato, então nós podemos dizer que a primeira oração na Bíblia é Deus falando com o homem, não é o homem falando com Deus. Aonde estás? Deus não tocou no pecado de Adão, ele tocou? Não. Deus diz, está vendo? Olha o que você fez, a loucura que você cometeu. Deus falou isso. Adão, aonde estás? Então ele que é Adão que vai falar do seu pecado. Deus não vem para condenar o homem. Alguns já disseram que o capítulo 3 de Gênesis é o capítulo mais triste da Bíblia. Lamentabilíssimo engano. É o capítulo que começa a abrir para nós, por toda a Bíblia, o coração de amor de Deus. Então, é aí que está, aonde o mundo poderia conhecer, ou o universo, ou os anjos, poderia conhecer a misericórdia de Deus. Aonde? No universo não, na igreja sim. Aquele que Paulo diz, no capítulo 2, versículo 4 de Efésios, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Aonde nós conheceríamos isso? Para que pela igreja, as múltiplas facetas, que é a palavra grega multiforme, essa palavra traduz múltiplas facetas, e aqui se refere às múltiplas facetas do caráter de Deus, da sabedoria de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Aonde o universo poderia ver isso? Anjos, principados e potestades, somente na igreja, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, essa revelação é muito linda, porque Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 12, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Então, quem é Cristo na teologia de Paulo? É um corpo constituído de muitos membros, é um homem corporativo. Isso está no capítulo 4 de Efésios, você vai ver isso. No versículo 24, Paulo vai tratar isso. Então, esta doutrina, este ensino, está escancarado para nós. A cristologia, do ponto de vista subjetivo da palavra. Porque do ponto de vista objetivo, é o que nós temos da doutrina. A doutrina desta pessoa, dessa santa e bendita pessoa. Mas do ponto subjetivo, aqui nós temos esta parte tão linda, que define para nós Cristo. Cristo, do ponto de vista mais elevado da definição, é um homem corporativo, o cabeça que está no trono e o seu corpo que está na terra. É isso. Então, este é o fundamento. E depois temos a igreja. A igreja aqui não é uma instituição, não é um institucionalismo, não é eclesiasticismo. A igreja aqui é o corpo de Cristo. O reino com a sua esfera terrena na pessoa de Cristo, na vida da igreja. O reino futuro, aonde será manifestado no tempo do milênio, e depois a esfera eterna, que é descrito nos capítulos 21 e 22 da Nova Jerusalém. E a cruz como um princípio eterno em Deus, a cruz na qual se concentra a doutrina da expiação, a cruz do Calvário, e a cruz como um caminho, esta que nós somos chamados a carregar, negar a nós mesmos. Então aqui estão esses 4 fundamentos que nós estudamos da última vez. Porém, esses 4 fundamentos, eles estão intimamente ligados com estes outros fundamentos práticos de Atos 2:42. Aqui em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 a 25, nós temos os fundamentos doutrinários. Em Atos 2:42, nós temos os fundamentos práticos. E aqui nós precisamos ser muito claros em relação a isso. Deixe-me avançar, pelo menos entrar em um desses pontos aqui. Vamos voltar nossa atenção para esse versículo 42. Porque aqui é uma palavra que, antes de entrarmos nos fundamentos, eu preciso mostrar para vocês. Porque essa palavra é muito rica. Está assim, e perseveravam. Olha aí, e perseveravam. Esta palavra é uma palavra muito profunda, muito significativa. Ela ocorre 6 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou citar apenas 3. Atos 1, versículo 14, diz assim: e todos perseveravam unânimes em oração. A segunda vez está aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E há uma outra vez que eu quero também citar, Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Estão vendo aí? Perseveravam unânimes no templo. Veja que nesses 3 textos, que eles perseveravam na oração, no ensino e nas reuniões. Viram os 3 textos? Atos 1:14, Atos 2:42 e Atos 2:46. Se você toma esses 3 textos, você pode sintetizar que estes cristãos, eles perseveravam na oração, no ensino e nas reuniões. Mas vamos entender um pouco mais o que quer dizer esta palavra aqui, perseverava. Essa palavra dá a ideia de persistir e nunca desistir. Ela traz a ideia também de consagrar, dedicar toda a sua vida. Ela tem a ideia de dedicação. Eles dedicavam à oração, ao ensino e às reuniões. Qual é o grande problema aqui nos nossos dias, irmãos? É que nós temos perdido isso. Você quer acabar com uma igreja? Quer acabar com um grupo que está em torno do Senhor, começando a reunir? Ou se já está todo mundo lá há 30 anos, 40 anos reunido, você quer acabar com esse povo? É muito fácil, irmãos. É só ensinar sobre a oração e chamar os irmãos para a prática. Acabou. Acabou. Na primeira reunião, você pode ter certeza que se é uma multidão de 200 irmãos, vai ter 5, vai ter 10. Acabou.
Não é estranho isso, irmãos? Vocês não acham isso estranho? Mas no domingo de manhã, no meio dos louvores, está todo mundo lá. O tamanho de uma igreja é medida pela reunião de oração. Você quer conhecer a fortaleza de um povo? Você quer conhecer uma igreja de verdade? Vá nas reuniões de oração. Uma comunidade que não tem reunião de oração, ela pode dizer que ela é tudo, menos a igreja, do ponto de vista de Deus. A gente vai tocar isso com mais propriedade. Você quer conhecer uma igreja? Veja o seu ensino. Veja o ministério da palavra. Você quer conhecer uma igreja? Veja as suas reuniões. A centralidade de Cristo nas reuniões. Veja em torno do que e de quem eles estão reunidos. Esta igreja primitiva, a oração, o ensino e as reuniões era algo muito importante para eles. Porque eu vejo muitos irmãos hoje tentando destruir as reuniões da igreja. Que a igreja não precisa ter reunião, que a gente pode reunir de qualquer maneira, como se a igreja fosse uma ideologia de grupo, ou fosse uma comunidade de bairro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja, sim, é caracterizada pelas reuniões, pelo ensino e pelas orações. Essas três coisas não podem ser arrancadas. E não adianta você dizer assim, mas vamos ter só reunião de oração. Não. A oração, o ensino, as reuniões são importantes. Para a exposição da palavra, para a comunhão, para o cuidado mútuo, cuidado com as crianças. Isso é muito importante. Talvez, irmãos, agora a gente nem avalia, mas o que essas crianças estão recebendo ali é tão importante como o que nós estamos recebendo aqui. E o trabalho de um irmão aqui por detrás desse púlpito não é nem um pouco superior ao trabalho de uma irmã que está ali gastando sua vida com aquelas crianças. Porque tudo isso constitui as reuniões da igreja. São reuniões de louvores, de alegria. São reuniões que afirmam o nosso compromisso com Deus, nosso amor para com o Senhor, nosso amor para com os irmãos, o nosso testemunho na terra. As reuniões precisam ser um oásis para nós. Oásis. As reuniões da igreja precisam ser um oásis para nós. Vamos seguir então. Já saímos dessa palavra perseverava, vamos entrar no primeiro fundamento. Doutrina dos apóstolos. O que era esta doutrina dos apóstolos? Lembra? Qual era o primeiro fundamento doutrinário de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 25? Cristo. Então, se a doutrina dos apóstolos aqui é o fundamento prático, o fundamento doutrinário dessa doutrina é Cristo. Então, qual é a base da doutrina dos apóstolos? Cristo. Eles não tinham um livro escrito, ou tinha? Claro que não, irmãos. O primeiro evangelho foi Marcos, por volta do ano 60. Na discussão teológica, alguns acreditam que 1 Tessalonicenses foi a primeira carta de Paulo ali por volta do ano 58, 59. Essas datas não são precisas. Então, não havia nenhum tratado, nenhum escrito apostólico. Mas eles tinham uma doutrina. A palavra aqui, didascalia, o ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos? Para a gente entender esse ensino, nós precisamos voltar a Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando o nosso Senhor conclui a sua maior exposição sobre, ou durante o seu ministério, quando ele termina o Sermão do Monte, ele começa ali em Mateus capítulo 5 e termina no capítulo 7, versículo 28. Aí diz assim: maravilhavam-se as multidões. A palavra ali, maravilhavam as multidões com o ensino do nosso Senhor, essa palavra foi infelizmente mal traduzida. E essas traduções, às vezes infelizes, elas ocorrem porque, e eu acredito que não é por culpa dos tradutores, é uma tentativa. A questão é que às vezes eles mesmos ficavam perturbados com as palavras. Porque a palavra no grego ali, a tradução dela significa arrancar com uma pancada. Sabe quando você está tentando tirar alguma coisa que você não consegue, você precisa pegar uma marreta e bater muito forte para arrancar? É esta a ideia da palavra ali. Então, eles não encontraram lugar para essa palavra ali naquele versículo. Como assim? E as multidões
elas sentiram uma pancada muito forte. Eles não entenderam que essa palavra estava dentro do contexto. Aí eles mudaram para maravilhavam-se. Porém, no texto original, ela não existe. Essa correção é uma correção segura, irmãos. Eu não estaria gastando meu tempo aqui, arriscando minha reputação para dar uma informação errada. Então, se você vai lá no texto, se alguém que consegue ler o texto grego de Mateus 7:28, você vai ver que a palavra ali, a tradução dela significa arrancar com uma pancada. Esse era o ensino do nosso Senhor. Nosso Senhor ensinava como nenhum outro era capaz de ensinar. Ele chega a dizer assim em João capítulo 6, as minhas palavras são espírito e vida. O ensino do Senhor era arrebatador. Então, não faz sentido algum a igreja primitiva falar de Cristo de qualquer maneira, pregar, dar continuidade ao seu ministério de qualquer maneira. Isso é impossível, sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado para dentro dela. E o que eles estavam fazendo não era por alguma capacidade filosófica ou acadêmica, que eles não tinham. Quando Pedro termina de pregar esse lindo sermão no capítulo 2 de Atos, onde ele faz uma gloriosa, uma espantosa exposição de Cristo, quando ele termina de fazer, diz assim que compungiu-se-lhes os corações, quando Pedro lhes expunha a palavra. Ele vai falar de Cristo, varão aprovado por Deus, aquele que foi entregue pelos desígnios de Deus, o qual vocês mataram. Então ele vai fazer uma exposição que Deus o exaltou, Deus o levantou da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Coisa linda, irmãos. Quando ele termina de fazer essa exposição, aqui no capítulo 2 de Atos, diz que as pessoas foram compungidas. Aqui é uma outra tradução que ela tenta aproximar do texto original. Significa alguém que foi transpassado, perfurado por uma espada. As pessoas ficaram perfuradas. Você vê coisa linda, você juntar isso aqui. Hoje não, irmãos. Como que nós pregamos a palavra hoje? Às vezes a gente prega assim, divertindo as pessoas, contando histórias, ou muita informação. A gente quer aparecer assim, muito acadêmico. A gente quer mostrar para os irmãos que a gente tem muito recurso, a gente tem muitas informações, muita leitura e pouca Bíblia. Irmãos, o que era a doutrina dos apóstolos? Vou te dar um texto aí que vai te ajudar. Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim, que eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Toda a doutrina apostólica era essa, Cristo. Cristo. Você quer um assunto inesgotável para você pregar até você morrer. Se você julga que vai poder viver 40, 50, 60, 80 anos ainda, vou te dar você não precisa desviar ele. Cristo. Pregue só Cristo. Porque quando você chegar lá na eternidade, você vai ver que tudo que você soube sobre ele é apenas uma pequena fagulha. Se nós podemos dizer que lá na eternidade vindoura nós teremos muitas universidades para conhecer das glórias dessa pessoa, de conhecer os atributos de Deus, a pessoa do Espírito Santo, eu digo, irmãos, que nem toda a eternidade será suficiente para nós compreendermos todas as insondáveis riquezas da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que a gente conseguiu empobrecer a palavra? Na minha viagem para cá, eu estava lendo uma reportagem numa grande revista de circulação aqui no Brasil, falando de uma igreja de sucesso. Interessante que na reportagem essa igreja é caracterizada por sucesso porque nela os grandes políticos do Brasil e de Brasília, aliás, embora ela não é em Brasília, essa comunidade é lá no Rio de Janeiro, tem ali um local de reunião, de convivência. Então eu me interessei por essa igreja. Como não interessar? Uma igreja de sucesso, mas eu fui ler a reportagem e li toda a reportagem. Irmão, se eu acreditasse nisso,
eu diria para vocês, eu não lia mais esse livro. Esse livro não me interessaria. Mas é uma tentação tão terrível que Satanás, ele quer provar para você que isso aqui não tem vida, mas aquilo lá tem. Mas eu louvo o Senhor, porque eu nunca vou me esquecer, lá na tentação do deserto, quando Satanás mostrou os reinos deste mundo, e disse para Jesus: tudo isso te darei, porque me foi entregue, se prostrado me adorares. Nosso Senhor não quis as glórias desse mundo, Ele não quis o aplauso dos grandes desse mundo, pelo contrário, Ele foi zombado por Herodes, Ele foi crucificado por Pilatos. Quando você lê o livro de Lucas, bem no início, vai dar uma descrição da alta sociedade política e religiosa do mundo, mas é uma nota linda: a palavra de Deus estava com João no deserto. O mais importante não é onde estão as glórias deste mundo, é onde está a glória da palavra de Deus. Então a gente, tem hora que eu penso assim: nossa, o nosso trabalho é um trabalho de fracassados. Fracassados. Não é, irmãos, não é. Porque o trabalho do nosso Senhor pode ter sido uma vergonha para o mundo, mas o trabalho, a obra do nosso Senhor é a única obra capaz de salvar este mundo e manter a integridade do universo, porque se Ele não tivesse feito aquela obra, o mundo inteiro já teria se desintegrado e nós não estaríamos aqui. Mas Ele fez uma obra tão grande. Olhe Paulo, como foi a morte de Paulo. Ao final da sua morte, ele escreve uma segunda carta para Timóteo. Ele vai falar que todos da Ásia o haviam abandonado. Paulo derrama seu coração. Ele chega a dizer que na defesa dele ninguém esteve do lado dele. Ele está falando dos irmãos. A Ásia foi onde ele passou a maior parte do seu ministério. Ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso, que hoje é uma parte da Turquia. Foi ali, irmãos. Você pode entender? Mas como ele morreu? Ele morreu decapitado. Ele morreu num estado de vergonha. Será, irmãos? Será que ele se sentia envergonhado? O irmão Oswald Sander, quando ele escreve um livro tratando sobre Paulo, ele descreve até o nome dos 2 carcereiros que estavam com Paulo. Então ele descreve que, citando historiadores antigos, diz que a cena era Paulo caminhando, acorrentado, com a cabeça erguida. E os 2, ele dá o nome dos 2 em seu livro, Paulo. É um livro que eu tenho, e eu creio que é um livro que hoje muitos podem ter, Oswald Sanders. Então ele diz que os 2 carcereiros iam de cabeça baixa. Sabe por quê? Os 2 haviam se convertido. Quando ele escreve para os irmãos em Filipos, ele faz uma nota muito linda no capítulo 4. Ele diz: todos da casa de César te saúdam. Quantas pessoas, e milhares de pessoas converteram por meio do ministério de Paulo. Olha o que nós estamos lendo, olha o que nós estamos vendo. Irmãos, nós precisamos olhar hoje e entender o que é doutrina apostólica. Então nós podemos dizer assim: a doutrina apostólica é a doutrina que é o fundamento daquilo que nós chamamos de ministério da palavra. O ministério da palavra. Ministério da palavra não é um ministério que você ganha quando você termina um curso, seminário teológico. Ministério da palavra não é conferido por seminário teológico, e nem por instituição nenhuma. Hoje a coisa degradou tanto, mas se degradou tanto, que você vê cada coisa, irmão, chamando de ministério. Ministério da palavra. A coisa hoje está num estado de degradação tão grande, que, até lendo, voltando à reportagem que eu li, que mostra por que esta igreja se tornou tão popular, tão reconhecida. Por que esta igreja hoje tem atraído tantos políticos, tantas celebridades. Aí a revista faz uma observação, contando o segredo do pastor ali, porque ele tem uma palavra que consegue tocar nas pessoas, motivando-as. É uma palavra que tem a tônica daquilo que os coaches modernos têm feito hoje. Quando eu vi isso, falei:
certo? Esse aí foi um dos que conseguiu se dobrar diante de Satanás para aceitar as glórias deste mundo. Porque eu penso que se Paulo pregasse nos nossos dias, irmãos, talvez a congregação dele, se tivesse 5 pessoas, seria muito. E talvez ele fosse chamado de louco. É só você voltar. Vai estudar sobre Spurgeon. Você gosta muito dele, não gosta? Eu gosto muito. Mas você conhece o final da história dele? Terminou abandonado, rejeitado pela sua própria congregação. Seu irmão, seu companheiro o abandonou. Ele sofria doença de gota, ele tinha depressão. Sabe, irmãos, o abandono, o desprezo, é assim. Mas hoje a gente fala de Spurgeon, até de boca cheia, né? Suas mensagens, esse considerado um dos príncipes, está entre os príncipes dos pregadores, é mesmo, é assim que você conhece Spurgeon. Você conhece o Spurgeon errado, você conhece o Spurgeon literário, vai conhecer sua biografia, vai conhecer a biografia dos homens de Deus, é assim, irmãos. Agora eu falo para vocês, nós precisamos resgatar o que é ministério da palavra, irmãos. O ministério da palavra não é discurso, o ministério da palavra não é contar história. O ministério da palavra, ele não nasce no coração de um homem só porque ele lê livros, só porque ele tem uma facilidade, uma habilidade de falar. O ministério da palavra é um ministério concedido pelo Espírito Santo àqueles que ele chama. Deus não chama os homens errados, Deus chama as pessoas certas. Deus chama aqueles que não têm a menor capacidade e transforma eles. Você pode olhar para Pedro. Meus irmãos, Pedro foi reprovado. Ele foi totalmente reprovado. Pedro chegou ao fim dele mesmo. Ele mesmo teve consciência do seu fracasso, da sua incapacidade de ser um vaso nas mãos do nosso Deus. Quando ele diz, lá no final de João, quando ele diz assim, vou pescar. Sabe o que Pedro está fazendo? Aquilo que o nosso Senhor diz para ele não fazer. A partir de hoje, em Lucas 5, você não se tornará mais, você não será mais pescador, você vai ser um pescador de almas. Então Pedro estava dizendo, agora eu vou voltar. Ele sabia que tinha sido rejeitado, ele foi reprovado, ele não merecia. É esses homens que Deus procura, é homens que Deus pode formar o seu caráter na vida deles, é homens que não estão aí para agradar, para ser aplaudido, para ser reconhecido, homens que não busquem holofotes, grandes tribunas, grandes multidões. Deus não procura profissionais, nós não somos profissionais. Deus busca homens que tenham clareza sobre o que é o ministério da palavra. Hoje, irmãos, a maior crise tem sido essa, porque as pessoas estão completamente tomadas pelos anelos desse mundo. A pobreza espiritual é muito grande nos nossos dias. E aí, tem um ditado que eu ouvia muito do meu avô: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então as comunidades vivem assim hoje. Então o irmão que sabe ler a Bíblia melhor do que os outros, eles vão ali sendo separados do ministério da palavra, e ali ficam, acomodados. Sabe o que eu digo, irmãos, para vocês? Isso é uma tragédia. Nós precisamos levar isso a sério, porque aqui não são fundamentos de múltipla escolha, há algo muito sério aqui. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, o ministério da palavra. O ministério da palavra. Porque se nós não temos o ministério da palavra, nós seremos deficientes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sem o ministério da palavra, nós vamos ter cultos, até bons. Nós não fomos chamados para ter cultos bons. Nós somos chamados para expor a palavra de Deus como vida, que confronta o nosso coração, que nos exorta, que nos alimenta, que nos cura. A palavra que revela o trabalho de Deus na vida de cada um. Esse é o ministério que vai nos salvar da condenação do inferno, de sermos reprovados no tribunal de Cristo. É o ministério da palavra, é o ministério de vida. Olhe bem,
Aqui há algo que nós precisamos entender. Quando você olha para esse ministério, você vai vendo toda a sua riqueza, toda a sua grandeza, toda a sua profundidade. E nós corremos o risco, irmãos, de perdermos esse ministério na vida da igreja. Eu quero colocar um texto que está aqui em Atos capítulo 6, versículos 3 e 4. Atos capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim: mas irmãos, é uma recomendação dos apóstolos para a primeira crise que aconteceu na história da igreja em Atos. Mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, que era o serviço da diaconia. Agora, olhe bem, e quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, essa nota aqui é tão importante, eu diria, a nota fundamental. Porque eu vejo muitos irmãos tratando o ministério da palavra baseado em estudo, em leitura, em formação intelectual e acadêmica. E talvez vão demorar 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, ou talvez nunca. O primeiro ponto que nós precisamos entender, irmãos, para o ministério da palavra é a oração. Um homem que não ama a oração, ele pode até dizer que ama a palavra. Ele ama a palavra por interesse. Ele ama a palavra com o único objetivo de estar aqui e achar que isso aqui é uma vitrine. É um lugar importante. Eu diria para vocês, irmãos, com toda reverência, talvez seja o lugar mais difícil. É muito melhor estar aí do que estar aqui. Tiago chega a dizer que quem está aqui ensinando incorrerá num juízo muito mais severo. Eu dizia para um companheiro hoje de manhã, quando conversávamos sobre o ministério da palavra, Deus disse para aquele companheiro que o que nós fazemos parece uma loucura, parece a mais absurda tolice, porque você está pregando uma palavra, e muitas vezes você é mal compreendido, mal interpretado, você passa tanto tempo pregando a palavra, as pessoas parecem que não entendem nada, dão as costas, não cresce, não avança, mas você está pregando. O que te leva a pregar? Se não for a consciência verdadeira do que você está fazendo é para a glória de Deus, não é para a sua glória. Se você não tiver consciência que em primeiro lugar o ministério não é a igreja, em primeiro lugar o ministério é a Deus, é ao Senhor. Se você não tem essa consciência, então nós fazemos um trabalho muito pior do que o trabalho de palhaços dentro de um circo. Porque esse é um trabalho extremamente ingrato. Quando eu olho para trás, por cada lugar que eu fui, por todo o tempo gasto, você percebe que você não viveu para você. Entende? É um trabalho árduo. Eu não sei onde as pessoas conseguem encontrar glamour no ministério da palavra. Eu não sei, irmãos. Só um louco pode pensar que há glamour. O cansaço mental, o tempo que você gasta. O tempo que você gasta no púlpito é muito pequeno em relação ao tempo que você precisa gastar antes. Sua vida com Deus, sua oração. O tempo de oração é fundamental. Então hoje nós queremos, irmãos, o ministério sensacionalista, ou o pregador, como Satanás queria fazer de Jesus alguém popular, transformar pedras em pães. É o que nós queremos. Ser o pregador popular, ou então espetacular, quando Satanás diz para ele pular do pináculo do templo e ser amparado pelos anjos. E muitos querem o ministério espetacular. Ou então, ser poderoso, ser o grande, ser o dono da igreja, o dono do campo, o dono disso. Aí deixa para o filho. Essa não é uma dinastia. Biblicamente falando, isso é maldição hereditária. Você achar que, ou alguém achar que ele é o grande, os seus filhos vão continuar dando. Isso não existe, isso nunca foi ministério, isso é monistério. Eu digo para vocês, acho que abaixo de Satanás, esses receberão o pior juízo, porque isso não é obra de Deus, mas eles são aplaudidos hoje, eles são vistos como os homens que falam pela igreja. Aí você vê esses homens nos palanques políticos, você vê esses homens no cenário político provocando ódio do mundo contra a igreja do Senhor Jesus, contra o testemunho de Deus, contra a sua palavra.
Isso é de Deus mesmo, irmãos? Será que alguém consegue olhar para isso? Não, mas a igreja tem que se posicionar. Aonde diz na Bíblia que a igreja tem que se posicionar de forma política? Nenhuma vírgula da política vai mudar a direção do trono de Deus. Mas hoje, irmãos, se você não estiver inserido nesse contexto, você é um fracassado. Nosso Senhor então foi um fracassado. Os apóstolos foram fracassados. Que nós também sejamos fracassados como eles, para que Deus tenha todo ganho, toda vitória, todo lucro daquilo que nós estamos fazendo. Porque, irmãos, do contrário, não é ministério da palavra. Sim, eu tenho que falar nessa linguagem para vocês entenderem. Porque está na Bíblia. Os apóstolos tiveram o êxito que tiveram porque eles se dedicavam, em primeiro lugar, na oração. Irmãos, a oração precisa ser o nosso primeiro ato quando nós acordamos. Não é olhar o celular. É o nosso primeiro ato. E não é um ato qualquer. Não é um ato onde a oração é só pedir e agradecer. Oração precisa ser o nosso relacionamento com Deus. A grande característica da oração é o nosso relacionamento com Deus. E hoje, você vai ver que a oração se limita muito a pedir que Deus faça, continue trabalhando para nós, como se Ele fosse um empregado. Isso não é oração. Oração não é realização. Em primeiro lugar, oração é relacionamento. Se você nunca entender isso, você não sabe o que é oração. Você vai ficar simplesmente um religioso, pedinte. Você não vai entender o que é oração. Espero que nós tenhamos tempo de tocar esse assunto. Então aqui está o ministério da palavra. Um dos grandes perigos que sempre rodeiam a igreja. Esse é um dos grandes perigos. É a crença intelectual. É achar que nós podemos ser cristãos intelectuais. E hoje todo mundo sabe tudo. Na internet está espalhado. Pessoas dando explicações da Bíblia, pessoas fazendo exposições, e as pessoas estão comendo isso, comendo, não avaliam nada, não julgam nada. Esse tipo de ministério fast food, comida rápida, esses pequenos vlogs, que as pessoas ficam consumindo o dia todo, isso tem feito um mal tão grande, as pessoas não leem a Bíblia, não leem mais a Bíblia. E quando eu falo ler a Bíblia, não é olhar para ela. Quando eu falo de ler a Bíblia, é quando você sente que é ela que está te lendo. Quando você sente que aquilo que você está lendo está furando o seu coração, está tocando o seu coração, está abrindo os seus olhos, está abrindo os seus ouvidos. Quando você consegue entender essa história de uma forma sobrenatural. Quando você vê que não é de qualquer maneira que se lê essa palavra. Quando você percebe que a reverência é o ambiente que se cria quando você está em torno dessa palavra. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Porque agora você conseguiu tocar na palavra de Deus, e não apenas na letra, mas na vida da palavra. Aí sim as coisas começam a mudar na nossa maneira de tratar a palavra de Deus. Esse é um ponto muito delicado, extremamente sério. Porque hoje, se nós estamos vendo uma grande apostasia, não é a culpa dos irmãos que não oram, nem é a culpa dos irmãos que não querem reunir, nem é a culpa dos irmãos que são tão mundanos, é porque falta o ministério da palavra, para trazer luz, para dissipar trevas, para trazer direção, para causar temor, porque quando os irmãos vão para casa, eles estão diante de todas as guerras da sua mente, estão no trabalho, estão nas escolas, eles estão sendo tomados de guerra, mas o que poderá impedir eles de cair nas garras de Satanás? O poder da palavra em seus corações. E se essa palavra não é ministrada como vida, que poder vai estar no coração das pessoas? Nós precisamos o tempo todo, irmãos, estamos sendo corrigidos, porque quando um cristão erra, quando um cristão peca lá fora, imediatamente a palavra vem como juízo. O Espírito Santo toma aquela palavra para tratar com ele, para convencê-lo. É isso, irmãos. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus, e o que existe de asseverações concernente ao falso ensino, às heresias, aos falsos mestres,
Então, por que que a igreja primitiva teve tanto êxito diante do Senhor, mesmo em um tempo com tamanha perseguição e oposição? Porque aqueles irmãos, aqueles pregadores, aqueles homens do ministério da palavra, eles tinham uma vida de oração. A oração precedia o ministério da palavra. Se a oração não precede, se a oração não está ali governando o ministério da palavra, se a oração não está adornando o ministério da palavra, o que nós teremos é intelectualismo, coaches, homens fazendo discurso. A oração está aqui, trazendo guia, trazendo a direção. Deixe-me colocar um texto aqui. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui nós podemos ver 5 características da palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, mais cortante, ela penetra, ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Aqui nós vemos algo muito especial. Porque, irmãos, a cruz ela tem 2 braços. 2 braços aqui. A palavra de Deus e as providências de Deus para trabalhar na nossa vida. Quando você entende o que é o caminho da cruz, você vai ter que sempre ver a palavra de Deus de um lado e as providências, as circunstâncias que Deus cria para esmagar o nosso ego, para nos quebrantar, para nos manter com o coração quebrantado, rendido. O caminho da cruz é para isso. Mas não há uma obra eficaz no trabalho da cruz se não tiver a palavra de Deus. Porque se de um lado a cruz nos esmaga, a palavra de Deus é como que um oásis, é como uma água para o sedento, é como um alimento para o faminto. Porque quando você está passando pelo trabalho da cruz, em alguma área da sua vida, isso é intermitente, nós sabemos disso. Necessitamos do caminho da cruz na nossa vida. Mas há um outro lado, há um outro braço nessa cruz, que é a palavra de Deus. Por isso que é tão importante, irmãos. Porque quando nós estamos expondo a palavra de Deus, quantos irmãos chegam aqui, quantas irmãs chegam aqui, cicatrizadas, alguns que estão sendo esmagados. Mas como que essas pessoas vão subsistir ao dolorido trabalho da cruz, no seu ego, na sua vida, se não temos a palavra de Deus? É por isso que muitos desistem, é por isso que muitos desanimam, é por isso que muitos fracassam. Sabe por quê, irmãos? Falta a palavra de Deus. Essa doutrina dos apóstolos é algo muito especial. Eu quero que vocês olhem para tudo isso, porque se nós não compreendermos o verdadeiro ministério da palavra de Deus, nós vamos fracassar como igreja. Nós vamos fracassar, irmãos. Vocês estão vivendo um momento novo, e aqui eu falo uma palavra exclusivamente para vocês. Uma palavra no sentido mais pastoral, de encorajamento. Vocês começaram a entrar numa nova fase da caminhada de vocês. Nessa caminhada agora, vocês precisam ser atentos sobre o ministério da palavra. Não enfraqueçam isso não, irmãos. Hoje vocês têm um local de reunião, só tem dado aqui para vocês. Vocês precisam resgatar esses fundamentos práticos na vida de vocês aqui como igreja. Se vocês não resgatar, vocês vão gostar desse local de reunião, vocês vão gostar das reuniões, vocês vão começar a fabricar entretenimentos para manter vocês envolvidos, comprometidos, mas um povo sem temor, um povo sem crescimento, um povo sem vida. Vocês vão se tornar intelectuais da Bíblia. O Espírito Santo não precisa de homens intelectuais, nem de mulheres intelectuais. O que ele busca são corações rendidos e quebrantados. Há uma profunda carência, irmãos, da igreja hoje. Você pode dizer assim, mas irmão, a grande carência hoje é de Cristo. Vamos parar de ser espiritualistas. Porque ele escolheu se revelar por meio da sua igreja.
A igreja é o veículo no qual Cristo está sendo manifestado. Então, se nós não entendermos isso, o mundo está tendo carência da igreja, porque o que tem aí é uma grande falsificação da igreja. O eclesiasticismo, esse institucionalismo não é igreja, irmãos. Local de reunião não é igreja. Tudo muito organizado, tudo funciona, tudo tão bem planejado, isso não é igreja. Uma das grandes características, talvez aqui nós podemos dizer a principal característica, aquela que precisa ser evidente, em primeiro lugar, Cristo. Mas como que Cristo vai ser evidenciado? Cristo é o aspecto doutrinário, o ministério da palavra é o aspecto prático. Então esse fundamento doutrinário, esse fundamento prático, eles precisam estar juntos. Cristo e o ministério da palavra não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Aí está o Logos de Deus, o Logos de Deus. Nós temos que entender o que é o Logos de Deus. Nunca vamos compreender o ministério da palavra se nós não entendemos o que é o Logos de Deus. Aqui em Êxodo, capítulo 3, o versículo 4. Quando Deus diz assim para Abraão: eu sou o que sou. Interessante isso. Eu sou o que sou. Algo que nós precisamos entender aqui. A palavra de Deus, ela tem que ser vista em primeiro lugar no sentido eterno, a eternidade da palavra. Então deixa eu explicar isso aqui. 400 anos antes de Cristo, teve um filósofo chamado Heráclito, conhecido como Heráclito de Éfeso. Ele era filósofo, mas também astrônomo. Ele deu uma grande contribuição para a astronomia nos tempos passados. Imagine, 400 anos antes de Cristo. Então Heráclito, ele começou a entender o universo de uma forma muito profunda, embora houvesse já estudos avançados, imagine vocês, sobre o universo daquele tempo, mas eram considerações muitas vezes filosóficas. Então Heráclito, que era um filósofo, também astrônomo, ele começou a perceber que havia uma mente, havia uma lógica, havia uma razão por detrás de todo o universo. O universo não poderia ser uma causa sem causa, havia uma causa, havia um porquê. Então Heráclito, ele fazia muitos experimentos simples, porém profundos, que hoje são utilizados pela própria astronomia, sem ferramenta, porém com argumentos sólidos. Então ele observava a sombra todos os dias, todos aqueles momentos, naquele exato momento ele colocava ali um pau e ele observava os movimentos da nuvem que projetava sobre o objeto. Então ele estudava coisas simples, ele dizia, não pode ser o acaso, tem uma razão, tem uma lógica, tem um porquê. Então essa razão foi que ele chamou de Logos. Ele foi o primeiro a usar a palavra Logos. Foi Heráclito de Éfeso. Mas é interessante, quando João diz assim, no princípio era o verbo, lá em João 1:1, ele usa a palavra que Heráclito usou. Ele toma esta palavra da astronomia filosófica de Heráclito. Então ele diz, no princípio era o Logos. Então ele vai dizer que o Logos, ele tinha um princípio eterno. Mas não só isso, ele vai dizer que o Logos era Deus e o Logos estava com Deus. Então tem muita coisa envolvida aqui. Isso é muito importante. O Logos era Deus e o Logos estava com Deus. Nós olhamos e não temos muito, parece que o que dizer sobre isso, mas temos sim, irmãos. Porque ele vai dizer que este Logos era Deus. Ele era coexistente com Deus, ele era coinerente com Deus. Isso é muito significativo, porque nós estamos falando de palavra. Então, os estudiosos, os pais, lá do passado, no início da história da igreja ali, nos primeiros séculos, eles foram entendendo isso de uma maneira muito especial, e nós hoje podemos tocar, e ver algo sublime aqui. Porque que esses pais, teólogos antigos, eles começaram a entender desta relação trinitária, especialmente a questão do Logos, como sendo filhos de Deus.
Então ele chega à conclusão assim, baseada em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Quando Deus diz, eu sou o que sou, isso quer dizer que ele é sempre aquilo que ele diz ser, que eternamente sempre foi. Mas isso não fala apenas de uma declaração simplória de Deus, não, uma declaração profunda. Isto é, uma afirmação de eternidade. Ele é um Deus que ele tem uma consciência eterna de si mesmo. Isto é, ele tem um conhecimento de si mesmo. Então, quando Deus se conhece a si mesmo, ele se conhece perfeitamente. Então, quando ele se conhece perfeitamente, ele tem uma imagem que é semelhante a ele. Esta imagem que é semelhante a ele é o que os teólogos do passado chamavam de logos. Logos tem a ver com o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E ao conhecer a si mesmo, ele se conhece perfeitamente. E ao se conhecer perfeitamente, ele tem uma imagem que é semelhante a ele. Essa imagem que é semelhante a ele, que tem a ver com o conhecimento, com a consciência que ele tem de si mesmo, é o Logos. Não é interessante, irmãos, que quando você abre a Bíblia, você vai ver justamente isso, que este Logos, ele vai dizer assim, João 1,14, esse Logos, ele encarnou. Então aqui não é mais a eternidade da palavra, é a encarnação da palavra. Perceba isso, irmãos. Primeiro, eu falei aqui de maneira muito improvisada e até superficial sobre a eternidade da palavra. O Deus com Deus. O Deus que se relaciona como filho com o próprio Pai. E esse Deus, com Deus, inerente a Deus, ele é uma manifestação da semelhança de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos chegar em Atos 2, 5, 42. Então, nós temos a eternidade da palavra. Depois nós temos a encarnação da palavra. Depois nós temos a vida da palavra. E depois nós temos o ministério da palavra. Então, o ministério da palavra na igreja não é uma coisa que surgiu aleatoriamente. Não surgiu ali no livro de Atos. Surgiu na vida de Cristo, surgiu na encarnação de Cristo, surgiu da eternidade de Cristo como Logos. Então eu pergunto para vocês, tendo essa consciência do Logos como palavra, nós vamos pregar qual evangelho, irmãos? Com qual consciência nós vamos ler esse livro? Com qual ousadia nós vamos falar disso aqui? Eu creio que quando você tem esse entendimento, aí você volta para Êxodo 3, 4. Tire a sandália dos pés. Talvez aqui está o que podemos ver em Atos 6, 3 e 4. Dedicar a oração é tirar a sandália dos pés. É reconhecer que você não pode chegar nesse ministério só porque você tem uma formação acadêmica, só porque alguém te ungiu, só porque você tem um título. Sabe o que isso representa diante de Deus? Nada. E digo mais, Satanás não respeita isso. Satanás respeita, não é homens que pregam, Satanás respeita e teme homens que oram. Coloque isso no seu coração. Satanás teme homens que oram. Satanás não teme homens que pregam. E toda pregação que não é derivada da oração é simplesmente intelectualismo religioso. Irmãos, vocês estão num momento muito importante. O Senhor está dando para vocês um capítulo a mais da história de vocês aqui. Leve esse fundamento. Gaste tempo sobre ele. Gaste o tempo que vocês tiverem que gastar sobre ele, para entender o que é ministério da palavra. Porque do contrário, todos os avanços que vocês possam achar que tiveram até aqui não representam nada. Vocês são apenas mais uma parte daquele que muitos têm feito, uma tentativa de ser igreja. Uma das primeiras evidências da igreja é o ministério da palavra. Que Deus abençoe vocês. Se o Senhor permitir, amanhã nós vamos para mais um outro fundamento que evidencia a igreja. Como eu disse, é como que uma radiografia na nossa alma. Uma ressonância que revela o nosso caráter de igreja. Que Deus os abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos aqui, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu aos teus pés. Carecemos da tua ajuda,
Carecemos que o Teu Espírito Santo possa interpretar dentro de nós essa palavra que tem sido ministrada. Ajuda-nos, Senhor. Porque se ela é a Tua palavra, que ela venha cair na boa terra, que ela não venha se perder, que ela seja vida para esta Assembleia. Eu te peço em nome de Jesus. Continue falando a nós. Em nome de Jesus. Amém.